Fala pessoal, tudo bem? Preparei uma super dica sobre a Lei de Improbidade Administrativa para você que vai fazer a prova do concurso de Canoas para nível médio. Essa lei está prevista na maioria dos cargos e eu trouxe aqui, pessoal, algumas questões que a banca já cobrou para a gente analisar essas questões, ver como que ela cobrou e ver como que ela pode cobrar. Eu trouxe aqui, pessoal, uma questão do ano de 2020, mas antes de a gente responder essa questão, vamos ler o artigo 13, que é um artigo da Lei de Improbidade Administrativa, que eu considero ser bem importante para a sua prova. Artigo 13, pessoal, quem tiver aí a Lei de Improbidade Administrativa impressa, destaquem na sua lei. Nós vamos ver que já foi cobrado várias vezes esse artigo. É um artigo bem pequeno de ser decorado. Iniciando aqui pelo início do capítulo, pessoal, da declaração de bens. Esse capítulo fala sobre a declaração de bens, a respeito da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos ver o que fala o artigo 13. Olha só. A posse e o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenham sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Pulamos aqui para o parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente. Olha só, pessoal, destaquem isso. Essa declaração de bens, ela vai ser atualizada anualmente. E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato. Mais uma informação importantíssima, olha só. Essa declaração vai ser atualizada anualmente. E quando mais? E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou da função. Informação relevante, pessoal. Parágrafo 3º. Será penado com a pena de demissão, pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar essa declaração de bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado, olha só, dentro do prazo determinado, ou no caso de uma declaração falsa. Essa declaração de bens, se for uma declaração falsa, ele vai ser apenado com a pena de demissão. Esse é o nosso artigo 13, pessoal. Artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, que fala a respeito da declaração de bens. Agora nós vamos examinar a questão, pessoal. Vamos ver como que a banca, a Objetiva Concursos, que é a banca que vai realizar a nossa prova, já cobrou esse tema. Eu trouxe aqui uma questão de 2020, a questão de número 376 da nossa apostila, do nosso caderno de questões. Se você está com seu caderno de questões aí, você procura a questão 376 para você estudar comigo a questão. Objetiva Concursos 2020. Considerando-se a Lei 8.429, de 92, Lei de Improbidade Administrativa, sobre a declaração dos bens e valores que compõem o patrimônio privado do agente público, analisar os itens abaixo. A gente acabou de ler aqui
sobre declaração de bens. E é isso que a questão está pedindo. Conhecimentos a respeito da declaração de bens e valores. A banca nos dá duas opções. Primeiro, a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Vocês lembram? A gente acabou de ler isso lá em cima, olha só. Quando que a declaração de bens vai ser atualizada? Olha só. Aqui no parágrafo 2º, a declaração de bens será atualizada anualmente. É o que fala a nossa alternativa, olha só. A declaração de bens será anualmente atualizada. E quando mais? E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, emprego ou da função. E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Olha só, pessoal. Essa alternativa 1, nós sabemos que está correta. Vamos ver as opções. Vamos pular a opção A, que fala que os dois estão corretos. A princípio, o item 1 está correto. Vamos colocar aqui um sinal de positivo. Sabemos que a opção 1 está correta. Somente o item 1 está correto? Pode ser. A opção C, somente o item 2 está correto? Essa alternativa aqui a gente já elimina, pois sabemos que o primeiro item já está correto. D, os itens 1 e 2 estão incorretos? A opção D também eliminamos, porque sabemos que a 1 já está correta aqui. O nosso tópico 1, nós sabemos que já está correto. Então, eliminamos C e D. Ficamos com a e B. Vamos ver o que fala a nossa segunda opção. Nossa segunda alternativa, pessoal. Será punido com a pena de demissão. Olha só. Pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Vamos ver se é isso que fala a lei. Olha só. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Igual à letra da lei, pessoal. Então, a nossa alternativa segunda aqui, o nosso segundo item, também está correto, pessoal. Então, nós ficamos com a opção A, gabarito letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos. Na letra B, falava que só o item 1 estava correto. Eliminamos a C. Olha, pessoal, uma questão simples, né? A respeito ali do nosso artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa sobre a declaração de bens. Esse artigo aqui cai bastante, pessoal. Um artigo simples. Tirem um print dessa tela se vocês quiserem. A banca pegou a lei seca, elaborou a questão bem simples. Eu trouxe aqui mais uma questão do ano de 2023, olha só, objetiva concursos, questão super atual. Ali no nosso simulado, no nosso caderno de questões, é a questão 359, pessoal. Para vocês que estão acompanhando aí com o caderno de questões. De acordo com a Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, sobre a declaração de bens, mais uma vez, olha só, 2023, assinalar a alternativa incorreta. Um detalhe, pessoal, a banca pediu aqui a incorreta. Fiquem atentos a esses detalhes. Vamos ver as opções.
A declaração de bens será atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. A gente acabou de estudar isso e vimos que isso aqui está certo, né, pessoal? É um dos casos em que a declaração de bens vai ser atualizada, na data em que o agente público deixa o mandato, o cargo, o emprego ou a função. Então, a opção A sabemos que está correta. Como nós queremos a incorreta, vamos para as próximas. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Acabamos de ler também aqui, olha só, sobre a posse e o exercício ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e de proventos de qualquer natureza. É o início aqui do nosso artigo 13. Então a B também está correta. Como nós queremos a incorreta, vamos para a próxima. A declaração de bens será atualizada anualmente? Ponto. Está correto, pessoal. É um dos casos. Se falasse assim, olha só, a declaração de bens será atualizada somente anualmente, daí estaria incorreta. Mas simplesmente mencionou uma das possibilidades. Então, o nosso gabarito, na opção C, também está correta. Por eliminação, ficamos com a opção D, pessoal. Por eliminação. Vamos ver o que diz a D. Será apenado com a pena de suspensão. Olhem só, onde que está o erro da alternativa? Nós sabemos que a pena é demissão. Olha só, será punido com a pena de demissão. Pena de demissão. E a alternativa disse que era pena de suspensão, ficando incorreta. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens. A frase por inteira, né? 90% correta. E aqui uma palavrinha diferente, deixando a alternativa incorreta, né? O candidato despreparado pode errar. Mas você que está estudando a lei seca, lendo os principais artigos, fazendo questões, você acerta essa questão rapidamente. Então ficamos com o nosso gabarito na opção D, que pedia a opção incorreta. Pessoal, lembrando aqui do nosso caderno de questões, para você que ainda não adquiriu, nós preparamos um super simulado, um caderno de questões da Banca Objetiva, da parte de conhecimentos específicos. Nesse caderno de questões, nós temos questões sobre os atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos, serviços públicos, questões de direito constitucional, arquivologia, redação oficial, administração de recursos, relações humanas no trabalho, administração financeira e orçamentária, normas gerais do direito financeiro, lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso a informações, lei de licitações e lei de improbidade administrativa. É a parte de conhecimentos específicos que vai cair aí na sua prova de nível médio. Você que vai fazer a prova para Canoas, concurso de Canoas. São 377 questões, pessoal, da Banca Objetiva, separadas a dedo. Questões e os gabaritos. E você que já adquiriu qualquer dos nossos materiais, eu fiz um baita desconto, pessoal. Você vai poder adquirir esse caderno de questões pagando apenas R$ 28,00. Se você já adquiriu qualquer dos nossos materiais, apenas R$ 28,00. E se você ainda não adquiriu nenhum dos nossos materiais, esse caderno de questões está por R$ 39,97. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também nos comentários. É um ótimo caderno de questões para você revisar e praticar aí muitas questões. Deixem seu like, pessoal. Retornamos logo com mais dicas para concursos.